Yeah, people, Jay Garrido, Mr. Sigma na área. Desta vez estamos num cenário completamente diferente. Vamos começar aqui com uma série que é capaz de acabar ficando um spin-off, que é o Barbershop Talk. Estamos aqui no Gentleman's Barbershop. Estamos aqui 3 pessoas. Vamos ter aqui uma conversa bastante interessante sobre atitudes dos jovens em relação ao empreendedorismo em Moçambique, contextos sobre empreendedorismo, mentalidade de empreendedorismo e a mentalidade jovem em geral, acho que posso pôr desta forma. Então acho que este vai ser um daqueles podcasts muito interessantes, porque já estivemos aqui a ter algumas conversas preliminares em relação a isto e devo-vos dizer que estes preliminares deram muita tusa desta conversa. Então, sem mais para falar, vou começar logo por introduzir. Temos aqui do meu lado direito o Elisandro Mendes, que é o dono do Gentleman's Barbershop, e daquele lado temos o Ernesto Gove, que é uma pessoa excelente em comunicação, já conheço há muito tempo, já fizemos aqui um pequeno podcast há uns anos atrás, na última season de Game of Thrones, tivemos aqui um vai e vem no Instagram e hoje estamos a dar seguimento a esse legado que nós criamos com aquilo e possivelmente vamos criar aqui uma nova vertente de podcast entre pessoal jovem, pessoal empreendedor e pessoal que quer fazer coisas acontecer. Então, sem mais, do meu lado vamos começar esta conversa. Thank you guys por criarmos esta oportunidade e fazermos isto. E let's get to talking. Epá, eu vou-vos dar a chance talvez de cada um de se apresentar. Vamos deste lado, Elisandro. Eu passo a palavra. Não, ok, pode ser. Pode ser. Jay Elisandro, muito obrigado por esta oportunidade. Eu acho que é sempre bom nós podermos documentar aquilo que é o contributo para a sociedade, até para nós próprios. Não há melhor maneira de poder transmitir usando as ferramentas do dia aquilo que a sociedade no geral consegue absorver de forma mais rápida e de forma mais assertiva, que é a troca de experiências, né? Experiências não significa já ter experiência, mas sim procurar complementaridade naquilo que são as nossas diversas áreas de atividade no dia. E de facto não acho que não existe lugar que faria mais sentido senão aqui no Barbershop, porque aqui também já surgiram várias ideias, várias conversas, e até é muito interessante, depois de muitos anos que já temos conversado. Nós já nos conhecemos há mais de 15 anos, eu acho que não, por aí at least, e sempre tivemos ideias em comum. E mais que isso, disciplinas em comum. Também, eu acho que nós temos que olhar para as disciplinas e não exatamente no ponto de situação do dia, para percebermos exatamente como é que conseguimos perpetuar a nossa posição. Elisandro, obrigado pelo espaço e pela mente para podermos ter esta conversa. What do you have to say? O meu nome é Elisandro Mendes. Jay, muito obrigado também por este convite. Nós já tínhamos a falar há muito tempo sobre esta ideia. Quando é que nós já vimos de sentar para falar sobre o que é o empreendedorismo de hoje em dia, para passar a nossa experiência também, né? Tipo, é o nosso legado no final do dia sobre aquilo que é o nosso trabalho em termos de desenvolvimento. Então, e finalmente, depois de não sei quanto tempo, há mais de 3 anos, já chegou. Nós já vamos conversar sobre isto a maninho time, sobre ter esta conversa, mas também acho que isto começou a concretizar-se de forma mais sólida. Acho que foi em dezembro do ano passado, logo a seguir ao Natal, acho que era para o Natal, eu vim fazer o corte de cabelo, estava aqui o Nasser, estava aqui what's his name? Estavam aqui sentados e nós sentámos, tivemos aqui uma conversazita e eu disse, pá, isto aqui era nice, estamos a ter aqui uma conversa, tipo, é um networking informal e uma cena que é nice sobre os barbershops é que eles geralmente, e é barbershops em geral, em todo o mundo, acho que, tipo, acabam por ser hosts de pessoas de várias áreas do mundo e vários estratos sociais, que todos se sentam lá e são iguais, todos vieram para cortar cabelo e tratar da barba e receber uma massagenzita ou qualquer coisa, e nesse processo acabam por ter conversas na sua maioria que dizem respeito à condição humana, à condição masculina no mundo. Neste momento os homens chegam aqui e encontram, estão aqui mais homens, estão aqui mais gajos que têm a mesma mentalidade ou passam as mesmas coisas que eu, mas talvez de forma diferente. Então
eu acho que isto estava destinado a acontecer, porque acontece todos os dias, só não é gravado. Sim. Então, nada mais natural do que nós nos pormos em posição de começar a capitalizar na oportunidade das conversas que nós vemos a ter quase que semanalmente. O pessoal vem aqui ao Barber Center, há pessoas que têm a religião de vir cortar o cabelo a segunda-feira quando a semana está a começar, há outros que é quando o cabelo já está a começar a ficar descontrolado, ou a barba, e há outros que é a sexta-feira, que é antes do nightclub e não sei o quê, querem estar apresentáveis no fim de semana, mas todos os dias que tu vens ao barbershop has de encontrar alguém aqui pronto a ter uma conversa contigo. Para acrescentar aí, Jay, eu acho que uma das outras coisas que faz sentido é que para o tópico de hoje, imagem é importante. E é impossível separar a imagem de intenção, porque quando nós falamos em empreender, e aí acredito que vamos chegar lá neste percurso de conversa, o que é que as outras pessoas veem sobre nós? Também, absoluto. Porque no final do dia tu não fazes negócio com quem te conhece. Sim. A maioria das vezes acabas por não fazer negócio com quem te conhece e acabas por fazer negócio com uma pessoa que não entende quem tu és na tua essência. Mas se reflete. E eventualmente eles podem vir a conhecer a tua essência, que tipo de pessoa é que tu és e não sei o quê, e continuar a fazer negócio contigo ou querer fazer ainda mais negócio contigo pela postura que tu tens como empreendedor. Agora, realmente fizeste um good point. E é uma daquelas cenas que eu venho a reclamar ages in my life. Tipo, minha família, os meus amigos são as últimas pessoas a put me on. Por que os meus amigos, não sei o quê? Agora, por exemplo, eu tenho um primo que vai se casar agora em setembro. De todos os meus primos que se casaram, só um até hoje é que disse, não, vamos contratar a tua empresa para o coisa. Os outros sempre dizem, não, nós queremos-te lá no casamento, a curtir o casamento. But I'm not the only one that takes pictures. Eu não sou a única pessoa que tira fotos e que faz vídeo na minha empresa. Exatamente. Então a minha empresa pode cobrir o casamento e eu estar lá a curtir. Exatamente. Mas até hoje só um dos meus primos já que teve a coragem de vir ter comigo e dizer, não, vem lá, vais ser tu a fazer a cobertura ou a tua empresa. Eu naturalmente não vou conseguir, sendo meu primo. Eu vou querer, mesmo que eu esteja lá para curtir o casamento, há de haver um momento que eu vou roubar a câmera de um dos meus gajos e vou sacar umas fotos, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma cena porque eu quero que a minha marca esteja deixada lá e talvez seja uma foto que eu quero fazer para eles, que é para eles depois poderem pôr na sala deles e eu poder um dia ir à casa deles e dizer, olha, está ali, that's me, a minha foto. Eu fico maninho contente com isso. Tipo, como empresário, eu fico maninho contente quando vejo o resultado do meu trabalho e não o taco. O dinheiro há de vir, há de ir. Eu já disse isso num outro podcast com o Cláudio Lobo, que quando eu morrer o dinheiro vai ficar aqui e alguém há de gastar esse dinheiro. Ou até posso morrer sem dinheiro nenhum. Mas as fotos que eu deixar, essas vão ficar. Agora acho que é interessante, olha Jay, estamos a falar só e interromper, isto vai acontecer várias vezes. No, it happens, it's fine. Acho que todo mundo conversa comigo. Isto é conversa. Todo mundo conversa comigo, sabe que eu sempre vou interromper o percurso das coisas. Porque nós vimos este tópico de forma relevante e vemos que há duas dimensões, porque eu acho que é interessante que tu estejas a trazer a paciência ou a não ambição, que às vezes as pessoas pensam que existe não ambição, porque empreender é um desafio. Sim. É um desafio em que tu estás a encontrar um gap de o que é que não está a ser explorado de forma inteligente ou estruturada e ao mesmo tempo tu tens as tuas próprias obrigações a nível pessoal, a nível de rendimento, a nível de expectativas de quem não abraça os sonhos como tu estás a abraçar, mas ao mesmo tempo fazem parte do teu ecossistema de dependência, a tua família, Absolutely. teus filhos, etc. Então como é que nós conseguimos encontrar um balanço em que tu estás a tentar passar a mensagem de que não é agora, mas virá, mas tenha paciência, porque o que eu tenho para trazer tem uma certa estrutura. Vou tomar-te agora aqui a palavra, que eu acho que é nice, o que acabaste agora aqui de mencionar. Temos uma estrutura por detrás daquilo que é o nosso business, o nosso dia-a-dia, o nosso business model, quando a gente saímos de casa. Mas isso, acima de tudo, para poderes empreender, tu tens que criar bases. E a base muitas vezes tem a ver com a estrutura de casa. Okay? Primeiro é acreditar no que tu queres realmente fazer.
no teu produto que queres vender. Segundo, portanto, isto tem tudo um processo antes de tu dares início ao teu sonho, às coisas que tu queres fazer. Então, há uma estrutura por trás que deve ser informado, porque o empreender não é fácil, porque é necessário sacrifício, porque acho que ninguém consegue as coisas de um dia para o outro sem sacrifício. Ninguém tem nada sem nenhum sacrifício. Então, a tua própria família, que esses são os pilares, tem que estar já informado e predisposto sobre o teu sacrifício. Dedicação implica o quê? Implica disponibilidade de tempo. E a tua família tem que estar preparada para essa disponibilidade de tempo. Esse tipo de ambiente acontece em todas as áreas, não é só no barbershop, não é só como empreendedor, mas em tudo. Portanto, a paixão, a entrega que tu colocas quando tu começas a empreender sobre o teu produto, né? Isto tudo tem coisas por trás que a estrutura tem que estar preparada. Por quê? Ao meu ponto de vista e a minha experiência dita-me que um empreendedor encontra soluções, como disseste, que não estão a ser exploradas e pega nessa solução e começa a trabalhar essa solução no sentido de trazer então as oportunidades que existem no teu business. Então, essa dedicação, esse tempo que ele vai integrar, vai disponibilizar para o business, ela tem efeitos colaterais. Então, essa gestão de expectativa para a tua família, o tempo que ele está a gastar, o tempo da ausência, não estamos a ver. Então, é um investimento que tu fazes numa fase inicial, como em tudo, para poderes mais à frente do que poderes colher. Não, mas mais do que isso. Actually, mais do que isso. Que é uma cena que nós há bocado estávamos a falar, que é a questão de além da expectativa da família e como é que a tua estrutura, background, afeta isto. O background afeta isso desde o início. Desde o início, logo desde o início, sim. Falando da minha experiência, por exemplo, eu comecei a fazer fotografias de casamento, isto foi há 13 anos atrás, 14 anos atrás, 2009, eu cobrava 8 mil meticais para fazer um casamento. 6, 7 anos depois comecei a cobrar já 35. E um cliente que me apanhou a fazer as fotos a 8 mil já não vai querer pagar os 35, porque ele encontrou a qualidade que eu tinha aos 8 e aquilo satisfez-lhe. Não que ele não pudesse pagar os 35. Se calhar foi minha culpa. E isso foi porque o meu background na altura era tipo, eu não tinha wife, não tinha filhos, não tinha carro, não tinha renda de casa para pagar. Mas agora o teu cliente que agora, que tu estás numa tabela de preço de 35, a qualidade que tu apresentavas há 8 anos, né? O primeiro contato que tiveram, para hoje em dia, nota-se. Mudou. Nota-se claramente o teu crescimento a nível de qualidade, né? Assim, e quando digo isso a nível de qualidade, tem a ver também com o nível do teu investimento em termos de material. Correto. Tu também não te apresentavas da mesma forma como te apresentas depois de 8 anos ou 9 anos, né? Quer dizer, tu procuraste sempre evoluir no sentido. E hoje em dia, o teu trabalho é tão bem valorizado, porque aí está, não tem a ver com a questão do mercado, sobre o produto, preço, etc. Tem a ver com qualidade, tem a ver com... esta é exatamente aquela perspectiva, o ângulo, a cor, a dimensão de fotografia que eu não conheço, mas agora eu só queria fazer uma pergunta a vocês dois. Naturalmente, o processo natural de cada homem, cada mulher, eventualmente pode não ser para todos, mas ter uma família, ok? E nós não só começamos a pensar em como sustentar a nossa família quando já temos uma. O percurso de como criar as condições. Very good point. Antes de ter uma família também conta. Criar as bases para que tu tenhas uma estrutura. Sim, tens uma estrutura. É importante também respeitar. Temos de ter uma base sustentável para dar continuidade. É importante nós também estruturarmos que também respeitarmos o facto de quando não tínhamos família, nós estávamos preparados para perceber o que é que seria o próximo level quando tendo família. E eu aceito a culpa disso. I didn't. Eu nunca pensei na ideia. Mas o quão importante é isso agora? Só para perceber uma coisa, porque uma coisa não desincentivize a outra. Do teu lado, por exemplo, começaste o teu trabalho,
sem família. Veio família. A tua garra continuou com ou sem família. Aumentou. Já tinhas a estrutura do teu negócio. A motivação é A motivação chegou a atingir outros patamares, outros tipos de disciplina, mas no final do dia o produto era o mesmo. Eu faço isto, só tenho que fazer de forma mais inteligente, ajustar o meu pressário de forma contínua de um negócio sustentável. E são ferramentas que eu acho que no percurso, tendo mais conhecimento financeiro, tendo mais conhecimento do que é realmente fazer o controle do custo e perpetuar o nosso negócio, porque qual é o nicho do cliente, eu acho que qual é o nicho do cliente também que ele está direcionado, né? Sim, o empreendedorismo não significa ter um negócio successful. Não, são duas coisas. Pode ser um criativo sem negócio. Sim. Pode ser um gajo sem negócio e criativo. E está a empreender. E a partir da criatividade dele, ele pode inspirar outras pessoas a fazerem negócio. Exatamente. Now, vamos voltar a este ponto dos valores. Eu ia cobrando o que eu ia cobrando porque não tinha nenhum custo por trás. Era um puto de 25 anos, estava a querer brincar, tudo que eu pegava no taco, comprava sapatilhas, comprava roupa e gastava em nightclubs e não sei o quê. A partir do momento em que eu tive, e foi logo no ano a seguir, eu comecei em 2009, em 2010, a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, a minha primeira prioridade passou a ser whatever she needs, eu tenho que ter isso para ela primeiro, o que acontecer para mim é depois. E depois vieram os meus gêmeos, mesma cena, my kids first, always. O que eles precisarem sempre vem antes do resto. E calhou que um ano antes dos meus gêmeos nasceram e fui fazer um workshop de wedding photography em Cape Town e naquela altura deram-nos um Excel worksheet que eu tenho até hoje, todo ele já formulado, e o professor disse: vocês têm que perceber que isto como um business não é uma brincadeira. Se vocês querem fazer disto um business, não um hobby, tipo, não estás a tirar fotos uma vez por ano, 2 vezes por ano num casamento. Se isto é o teu business, tu tens que primeiro perceber quais são os teus custos. E logo de início tu pões todos os teus custos lá. E no mínimo, o que tu estás a fazer tem de cobrir os teus custos. No mínimo dos básicos. E depois disso, tu tens que descobrir o que é que eu quero fazer com isto. Quanto dinheiro é que eu quero fazer por ano com isto. Ok? E quantos casamentos é que eu quero fazer por ano? Objetivos. Eu quero fazer... Eu, ao final deste ano, quero ter, 1 milhão de meticais na minha conta parados. Depois de contas pagas e não sei quantos. Quero ter 1 milhão na minha conta parado. E para isso, o que é que eu tenho que fazer? Quantos casamentos é que eu tenho que fazer? Ou quantos casamentos é que eu quero fazer? Se eu quero fazer um casamento por mês, se eu quero fazer 2, 3 ou 4 por mês. Um por fim de semana, ou 2 por mês, ou 1 por mês. E isto depois, no fim, pôs-me... quanto é que tu tens de cobrar por cada casamento para chegares àquele número de 1 milhão parados na tua conta com base nas tuas expenses mensais e no que vai sobrar. E aí informa-te claramente quanto é que tu tens de fazer. Mas isso tem a ver com disciplina financeira. Não só, educação financeira. Literacia financeira que em Moçambique não dão. Nós não temos cá. Vou dar um exemplo. Eu, para mim, a nível de empreendedorismo, empreender, eu gosto da ideia das mamanas. Eu, para mim, são os maiores... Muqueristas. São os maiores empreendedores deste país, para mim. Porquê? Aquelas mamanas, estou conversando um bocado com elas. Eu já tive, por exemplo, vários exemplos. Chamei gajos de pessoas que transportam chovas aqui, que vendem fruta, tentar perceber qual é o modelo de negócio, o que é que eles ganham com isso, como é que eles estão a fazer. Sabes, Jay? Eu fiquei surpreendido, realmente. Aquela mamana da badia, que faz badia para estar quentinha às 7 ou 8 horas da manhã. Aquela mamana acorda 3, 4 da manhã para ter aquela preparação toda, etc. Para às 7 ou 8 horas da manhã estar a vender e quase muitas das vezes já acabar. Estás a ver? Quase muitas vezes acabar. Então ela tem realmente a veia de empreendedorismo, vai comprar as coisas frescas no dia anterior, tem aquele horário, tem uma disciplina de trabalho, tem um processo que ela tem que seguir para chegar entre as 7 e as 9 e aquelas badias acabar. O que lhe falta a essa mamana é literacia financeira. E repara uma coisa, há dias eu estava a conversar com alguém que até diz, olha, sabes,
se essas mamanas tivessem essa literacia financeira, seriam capazes até de poderem evoluir o negócio deles. Vou dar um negócio, como é que chama, do King Pie. King Pie hoje em dia, tu tens King Pies, gajos nos carrinhos, trolleys, né? Os carrinhos, andar pela cidade e tudo mais. Tu já imaginas aquela mamã conseguir poupar o seu dinheiro, né? Para fazer as badias on the move. Fazer badias on the move. Estás a entender? Então, porque atualmente nós sabemos qual é a utilização da mamana, vamos passar por ali, vamos levar a badia quando formos para o job ou quando estivermos ali a passar. Agora, imagina ela criar umas condições em termos financeiros, né, que possa criar a estrutura do transporte e ela poder andar. E não só, replicar isso de uma forma, né, de uma forma contínua. Porque ela tem que ter, ela tem que ter uma educação financeira de forma em que ela possa, porque aquela mamana, o objetivo dela é vender o produto dela para ganhar, para a subsistência. Para depois levar a comida para casa. É subsistência. Se conseguir tirar €1, €2 para poupar €1, desculpa, em meticais, sim, 10, 20 ou 1000 meticais, para pôr no seu empresa como poupança, né? E o restante vai efetivamente dar de comer a família. De casa, a família. E depois tem aquele valorzinho ali que ela vai comprar novamente os produtos frescos para preparar a badia no dia seguinte. Então, isso continuamente. E acredita que se essas mamanas tivessem essa literacia financeira, acredita que seriam empreendedoras de luxo. De luxo. E que aquele processo replicar 3 pontos, estás a entender? De uma forma que daqui a nada já tinhas um mercado de antes de intervir, em todas as esquinas aqui da cidade. Mas com a mesma qualidade. Isso é a mesma qualidade. Elisandro, uma coisa que é interessante, eu acho que aí, sozinho, tocaste na tua veia de vendedor. É exatamente o que é o nosso ponto de conversa, porque a vida de empreendedor, na minha ótica, é tornar desafios em oportunidades, ok? Nem é a tua área fazer distribuição de produtos na via pública, mas em pouco tempo conseguiste ver a oportunidade de fazer o tal. Eu acho que é importante também nós sabermos filtrar em que parte do ciclo nós intervimos. Porque o empreendedor às vezes pensa que por ser empreendedor eu tenho que ser um gap finder. Um gap finder nem sempre é um empreendedor. Um gap finder é alguém que tu tens que empregar como empreendedor. Sim. Não são necessariamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque nós começamos a pensar no empreendedor como um super businessman sem dinheiro. É por isso que também estamos a conversar aqui sobre o aspecto de financiamento. Se financiar fosse tudo, nenhuma economia evoluída teria nenhum ciclo de crise. Mas se o empreender fosse também fácil para todos, toda a gente também seria empreendedor. Exatamente. Okay? O que estamos a falar é do ecossistema. É importante definir onde é que tu és bom ou boa e onde é que consegues contribuir de forma a acrescentar valor. Porque, por exemplo, se o problema é só dinheiro, consegues delegar a busca desse dinheiro, formalizar os teus processos, etc, documentar a tua experiência, e nós falamos sobre isso até antes desta conversa. Tipo, muitos empreendedores estão sem emprego profissional há um tempo. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que já tiveram empregos formais, mas não sabem documentar a experiência que tiveram enquanto estiveram a empreender. E quando chegam para voltar... Mas na verdade... Deixa só concluir. Tá bem. Tipo, quando chegam só a voltar para o workforce, ser empregos, parece que têm 5 anos vazios. Aqueles 5 anos vazios são 5 anos de várias experiências que não foram documentadas. É muito importante nós percebemos que a nossa experiência de cada dia faz parte de um percurso profissional. E isso tem valor. Isso tem valor para o financiador, tem valor para quem for a investir para ti, porque tem que se partir do princípio que ninguém te conhece. Exato. Não vão ser os records, os teus books,
contabilísticos que as pessoas vão dedicar atenção a ti. Claro. Vai ser na tua postura, no como tu consegues responder às tuas necessidades. Eu acho que para utilidade de quem ainda está a pensar se empreender faz parte de mim ou não, é percebermos que, olha, onde é que eu realmente sou diferente e deixar as outras batalhas e criar um ecossistema de pessoas como o Jay, como tu, que podem me trazer uma outra visão. Mas more to that point, isto que ele está a falar, estás a ver? Tipo a cena do CV. A pessoa deixou de conseguir trabalhar num sítio, teve que sair por razões pessoais, problemas familiares, não sei o quê, teve que deixar um trabalho onde ele tinha que estar lá das 9 às 5 ou das 8 às 5 e não sei o quê. Deixa-me só responder essa questão. É engraçado, porque eu, quando comecei como self-employed, employment, é assim que se diz, né? Self-employment. Vou explicar porque estou a dizer como self-employment, porque há uma diferença entre um empreendedor, né, e um self-employed. Sim. Eu deixei de trabalhar numa grande empresa, onde tinha um salário mensal, um horário para cumprir, porque eu vi uma oportunidade no mercado, dentro deste business, porque o que nós temos aqui dentro do nosso mercado e sempre tivemos são salões unissex. Yeah. Okay? E não tínhamos... Ou barbershops de garagem, que nós falamos mais cedo. Exatamente, aqueles de garagem. Né? Não porque já não existia barbershop. Existia barbershop, mas de garagem, como tu mesmo dizes. Acho que o único... Né? Havia só dois aqui, o Salão Azul... O Salão Azul, a descer... E havia um na Baixa nos estádios também. Por que não mencionamos nomes? Pronto, então eu vi uma oportunidade de negócio, comecei a estudar e a estruturar o que é que eu poderia trazer de diferente daquilo que o mercado já oferecia. Okay? Foi uma ginástica, foi um processo até eu entender realmente quais são as necessidades dos homens hoje em dia, porque eu não queria um produto igual, ou seja, o mercado de salões de cabeleireiro e unicef, queria um espaço especificamente onde os homens pudessem entrar, sentissem confortáveis e pudessem estar... Espera. Eu faço conversa primeiro. Eu acho que primeiro vou dizer uma coisa. Do meu lado é um dos added values do conceito. Eu conheço também o princípio. Então, nós conversávamos nós. Não vamos esperar ter uma conversa com muita gente. Não, sim. Mas há um fator pessoal que eu quero saber de ti. O meu modelo de negócio, aliás, em tudo influencia o meu modelo de negócio, porque eu vivo a experiência do cliente. Porque é o que eu estou sempre à procura. Por exemplo, o Ernesto está a beber essa água. Está boa para o Ernesto, mas se calhar se eu tivesse talvez uma água gelada, será que ele poderia... ele ia preferir a água gelada. Ou se eu tivesse, além da água que nós estamos, que o Ernesto está a beber agora, se tivesse mais uma opção de água, ok? Água com gás. Ter um leque de produtos, da mesma coisa, que o cliente possa tomar a sua própria decisão. Então, estás a dizer-me para ser um empreendedor de sucesso, pelo menos um dos pilares no teu percurso é não só servir o produto, mas saber adequar o produto num nível ainda mais profundo para aqueles clientes em específico. Exatamente. Quer dizer, que requer um certo nível de pessoalização. Exatamente. Vou dar por exemplo. Okay. Nós aqui temos como conceito no barbershop, qual é o nosso produto? Nosso produto é corte de cabelo e barba. Ponto. Mas, além do corte de cabelo e barba, que... Adicionaste a massagem? Adicionei a massagem. Porquê? O nosso mercado, o nosso ambiente neste momento está à procura disso. Os homens procuram isso. Não estamos a dizer que uma massagem nas mãos, uma massagem... Sim. É importante especificar que a massagem não é massagem com happy ending. Massagem nos ombros. Aqueles 10 minutos pós o corte. Aqueles 10 minutos de relaxamento. Estás a ver? Então... Depois fomos adicionando outros serviços, como uma cerveja. Fomos adicionando, o quê? Nosso cliente, um café, uma água, todos esses serviços. Os nossos clientes queriam ter no mesmo espaço. Então, o meu modelo de negócio, ela vai também
readaptando de acordo com a necessidade do cliente. E eu procuro satisfazer aquilo que o meu cliente precisa. Né? Mas ok? Este ponto que ele está a fazer. Ele podia ter aberto mais um barbershop e aí seria negócio só. Sim, só cortar cabelo. Sim. É negócio. Agora, ele introduzir o café, a água com gás, whisky, os drinks and beers and whatever, e a música, não sei o quê. Isto é o added value, isto é o empreendedorismo, é a criatividade de pegares naquilo que estás a fazer e aumentares mais um layer. E atenção que o preço da tabela que tu pagas para o produto que tu vais à procura é o mesmo. Tem sido o mesmo, mas tu abriste. É o mesmo. É interessante porque isso é só para fazer o full loop de como começamos esta conversa. E não começamos de forma errada, começamos de forma certa. Que é os recursos para poder se empreender. E os recursos mais óbvios para poder se empreender, muitas das vezes trata-se do financiamento. Mas já evoluímos a conversa para tratar-se do produto, do cliente, do que o cliente pode antecipar e como podemos antecipar o cliente, até coisas que ele nem estava disponível. Ele não sabe o que quer. Há muitos clientes aqui que vinham, eu acho que tipo em experiência, e esperavam um atendimento. Outros vinham, nem esperavam e foram surpreendidos. Mas a atenção do líder de poder auto-observar onde existe falta do que poder preencher é fundamental. Porque quando nós vamos para o financiamento, estamos a olhar para recursos de investimento, mas não de ideias. E um empreendedor tem que poder se afastar. Se eu não tivesse recursos, o que vale a minha ideia? E é onde o ecossistema se prevalece. O ecossistema é o teu cliente também. O teu cliente faz parte do teu negócio. Faz parte. O teu cliente é o shareholder. É o negócio. É o shareholder mais importante. O cliente vai deixar de ser parte do teu negócio. Eu vou dar um exemplo que aquilo que o Ernesto está a dizer. Se nós pensarmos o seguinte, que é em qualquer situação, vou dar o exemplo mais prático, um restaurante, num balcão único, numa tintacina, numa análise clínica, se tu tiveres um bom atendimento, né? O atendimento é a diferença de tudo. Um serviço personalizado, isso motiva-te a voltar ou não? Claro. Motiva-te. E o que o mercado hoje em dia não tem. Por exemplo, para mim, um dos maiores serviços de atendimentos que eu vejo como exemplo para mim é Milano. É um serviço personalizado, atentamente direcionado para o cliente, a forma de tratamento, o acolhimento, né? Estás a falar de um high scale, estás a ver? Mas isto estou a dizer. Mas isso não é só aplicável ao high scale. Não, eu estou a dar um exemplo neste momento do aquilo que é customer service ao mais alto nível do nosso mercado, de tantos serviços a nível de experiência pessoal que eu já assisti. E eu convido que não seja ir comprar na Milano, né? Mas que vá pelo menos entrar na Milano, seja apreciar, só para perceber, como é que funciona a coisa. O que eu estou a dizer. Porque isso é um serviço diferenciado. E repara uma coisa, não é o preço do produto que a Milano vende. A Milano vende customer service, a experiência, entendes? É esta... Fantástico. É isso que o cliente compra. Ou seja, além do produto só, ainda tenho... Olha, pergunta se queres um café, se queres uma água, né? Numa loja de jogo. Eu vou mais à frente, Acompanham-te com o saco até a porta. E se fores um cliente, se fores a segunda vez, talvez já te apresentam o cartão de cliente, o teu nome, da segunda vez já te tratam pelo teu nome, já te mandam publicidade através do WhatsApp e tudo mais. Isso é atenção para o cliente. Isso faria diferença no início do... O que eu acho que também, só para voltarmos à síntese, no teu princípio de carreira como empreendedor, o quão útil seria perceber o que era importante para o cliente quando ainda estavas a formar o teu negócio? Porque isto aqui é uma realização já numa jornada já muito mais... Eu acho. Não, mas mais do que isso, seria a tua contribuição para o Elisandro de 4 anos atrás? Hold on.
o que é que tu irias dizer para aquele gajo? Antes de chegares aí, ele fez um ponto que goes back to something that you said, que é customer service costs you no money. Não te custa dinheiro nenhum. Zero. Tratas bem o teu cliente. Isto é vontade de quem está a trabalhar. Que ele te trate bem, que ele te trate mal. O corte de cabelo custa 500 meticais. Agora, se tu vais voltar para dar outros 500 meticais a ele, vai depender de como tu te sentes quando tu sais dali. Podes ter o melhor corte do mundo. Os meus colaboradores todos, eu sempre digo uma coisa muito simples a eles. Vocês estão a prestar um serviço ao cliente. Contudo, se forem a ir um pouco mais atrás, vocês também cortam o cabelo. Então coloquem-se na posição do cliente, né? E perguntem-se como é que eu gostaria de ser tratado. Porque naquela posição onde está o cliente, tu estás também de tratar bem, fazer aquele acolhimento, prestar um bom serviço, etc. Também é o que tu também queres. Pode não ser. Mas pode não ser. De facto é. Há pessoas que podem vir só querer cortar o cabelo e não saber depois. Mas estamos a falar em termos daquilo que é o atendimento impressionado, né? O produto. Né? Como é que eu gostaria de ser atendido dentro de um... Imagina, de um restaurante. Ou como é que de um café. Onde quer que tu vais? Porque repara uma coisa. Nós muitas vezes... Essa responsabilidade de quem? É dos teus trabalhadores, do empreendedor ou do empreendedor? Não, essa mentalidade do empreendedor tem que ser passada. Tem que ser passado. Tem que ser passado. Para os trabalhadores deles. Então existe um certo nível de responsabilidade. É responsabilidade do empreendedor. Do empreendedor tem que saber como liderar uma equipe que não tenha a sua visão. Claro, se tu não és um empreendedor sozinho, tens que... Eu acho que devemos falar sobre isso, porque é óbvio, porque estamos numa sala... É óbvio para nós que estamos formados para isso, mas há muitas pessoas que não percebem isso. Não. Porque assim, vou dar um exemplo, até vou complementar ainda mais o que estás a dizer. Um empreendedor tem que ter skills de gestão de recursos humanos. E vou dar um exemplo muito prático. Eu quando dou os meus exemplos, são os exemplos que eu vivencio, eu não dou experiências de outras pessoas de fora. Eu dou do meu percurso aquilo que eu sinto. 80% do teu tempo é gerir recursos humanos, gerir pessoas. Pontualidade, acessibilidade, faltas, tudo o resto, a tua preocupação. Será que estão a trabalhar bem? Será que estão a atender bem um cliente? Será que a postura é correta? Será que é isto, aquilo outro? E quando é que tu consegues ver isso? Quando tu és muito presente. Tens de estar presente para tu poderes analisar isso, ok? Nosso ecossistema de business economy, né? Tens que estar presente. Eu não conheço ninguém que tenha aberto um negócio, empreender, digamos assim, né? E não se sente atrás do balcão. Eu vou dar um exemplo, brother. Tu é só pensar um bocado aqui na nossa economia. Quem são, qual é a classe ou são as pessoas que têm maior sucesso de negócio? Monês, indiano. Porquê? Estão sempre lá. Porque aqueles gajos não são capazes de entregar um negócio a nenhum colaborador deles para dizer, vou à mesquita. Até mesmo na hora da mesquita, às 12 horas, fecham a loja e vão. Se não tiver do controle deles, esquece, mano. Mas agora, cabe nós, moçambicanos, sabermos se estamos disponíveis a essa entrega e a essa dedicação. Isso é um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício pessoal. You're sacrificing your time to make sure that it goes. Estar presente com tudo. Agora, qual é... Não estando presente, o negócio não para. Naturalmente, há certos negócios que podes não... Não, eu tive esse azar, por exemplo. Quer saber qual é a importância da comunicação? Não, olha... É assim, espera, eu posso responder essa pergunta, mas é pela minha experiência. Tu quando começas um business és um self-employment. Um self-employment por quê? Quando eu terminei de trabalhar noutra empresa, eu montei o negócio e comecei a que o negócio prosperasse para as minhas despesas. Para poder sustentar as minhas miúdas. Aliás, não foi nessa altura que as minhas gêmeas também nasceram. Né? Nasceram nas minhas gêmeas e eu disse, não, espera aí, eu tenho que arranjar algo mais para poder ter algum rent, né? Quer dizer, porque, com gêmeas eu não estava à espera, mas... mas eu tinha que arranjar uma fonte de rendimento para poder combater essa situação, né? Então, mas eu fiz o meu primeiro business plan e às vezes eu até fico a pensar, fiz o meu primeiro business plan de forma caótica até. Hoje, olhando para trás, eu faria diferente ou melhorava alguns aspectos.
uma das coisas que eu melhorava no meu business plan iria ser a questão do risco. Pois o meu business plan, efetivamente, tinha como crescimento todos os anos capacidade financeira para poder abrir barbershop, mais um. Mas claro, franchise. Não, normal. Tipo, debaixo da tua alçada. Debaixo das minhas alçadas. Okay. Então, não passar um... Não. Tipo, criar um franchise, tipo, ok, eu chego aqui, tipo, eu quero abrir um barbershop com o nome Gentleman's Barbershop num outro sítio. Não. O business plan tinha um período de 5 anos, feito, efetivamente, e com a dedicação, com a entrega, com tudo o resto que dependesse só de mim, eu conseguiria abrir um barbershop por ano, mas tinha que apertar o cinto de uma forma extrema para poder conseguir atingir realmente o meu objetivo. Assim aliás, manteres... eu não tinha só o meu business plan, eu tinha, além do meu business plan, eu tinha também uma perspectiva de crescimento para o próximo ano. E como é que eu ia criar mecanismos, né, que é a gestão financeira, para poder anualmente abrir um barbershop. Daí que nós temos 4 anos, nós temos 5 anos no mercado, para tu veres, né? E já vamos no 4º barbershop. Estás a ver? Já vamos no 4º barbershop. Ou seja, as minhas metas... As tuas metas falharam por um só. Não falharam, porque aquele primeiro ano era o ano de adaptação ao mercado. Ao perceberes como o mercado funciona. Quer dizer, tu abres, demoras cerca de 6 meses, mais ou menos, né? Para que o teu produto seja conhecido, que é redes sociais, boca a boca, todos estes mecanismos de comunicação, 6 meses pelo menos. Depois tens mais um ano, né? Para que comece a fluir. Aquele primeiro ano, o produto... É o return. Aquele primeiro ano, o produto ainda está a ser... Elisandro, qual é que foi a tua estratégia? Porque nesse primeiro ano acho que muito esforço foi feito para poder fazer essa passagem de informação via boca a boca, etc. Naturalmente, tu não és comunicador de formação. Não. Mas houve um aspecto de ti que isto aqui também pode ser útil em termos do que é que as pessoas podem ver como atributos para poder abraçar, que é os skills que tu tinhas. Não são as mesmas que tenho hoje. E aquilo que tu não tens, tu foste buscar para outras pessoas poderem fazer. Mas eu fui buscar aonde? Fui buscar através dos ambientes em que eu estava inserido. Quando digo os ambientes onde eu estava inserido, é os clientes, porque a maior parte dos nossos clientes são clientes business, são homens. Então, primeiro tive que identificar qual é o nosso nicho de cliente que nós queremos atingir e trabalhar. Okay? E tens aqui questões religiosas, questões que interferem com o álcool, culturais, não sei o que é. E tudo muito mais. Então, primeiro tive que identificar qual é o nicho para poder dar o foco ao processo de desenvolvimento. Okay? Depois, não só. E neste tipo de ambiente, uma vez que o barbershop efetivamente é dedicado apenas para homens, ela por si mesmo já tem esse ambiente de business networking. Porque as pessoas que acabaram e acabam por frequentar o espaço são clientes business. Então, mas acreditas também que além dos clientes business, porque aqui o que aconteceu, eu acho que já olhando também, fazendo uso não levando muito tempo neste assunto, mas levando uso daquilo que foi... Não, mas é importante. Vou-te explicar porquê. Quando estou a dizer tipo clientes business, o ambiente em que tu vives, nós estamos a falar os skills em recursos humanos, percebes? Que eu não tinha, não sabia qual era a importância de ter um recurso humano organizado, né? Todo aquele processual todo, não tinha questões financeiras, às vezes até são produtos que o meu próprio banco pode me oferecer para facilitar certas determinadas operações, né? Então, com isso, eu fui ganhando também eficiências e skill também para poder... fazer para isto. Todos os empreendedores, eu sinto pelo menos que todos os empreendedores, quando começam na sua essência, eles têm que ser uma empresa inteira dentro dele.
tem que ser recursos humanos, Sim. tem que ser financeiro. Mas isso é o processo base. Mesmo para os teus recursos, quando tu inicias, tu não tens essa estrutura. Mas ninguém à fez o partida. curso para isso. Ninguém fez o curso para ser... Não, tu não fazes o curso. Não faz humanos ou financeiro ou whatever. Tu tens que ter uma pequena noção daquela cena e muita gente acaba por fazer o fumble ou o stumble nesse processo. Porque tu queres criar uma empresa, mas não tens literacia financeira, não sabes gerir pessoas, mas queres ter uma empresa que tem pessoas lá dentro a trabalhar. How are you going to lead them? Como é que tu vais liderar essas pessoas? Mas por isso é que existe aquela teoria de que os livros não te ensinam tudo. Tens que ter experiência, dão-te uma absolutamente. base, uma noção básica de como fazer as coisas, como é que as coisas são. Não, mas agora, a experiência no terreno são coisas completamente diferentes. Não, o ponto que eu quero fazer não tem nada a ver com isso. Não. Há muita gente aqui a abrir empresas que nem sequer tem o tempo de ir ler um livro para perceber como é que eu vou gerir pessoas. Mas muitas nem vezes... sequer mas uma muitas- leitura na internet. Mas agora uma pergunta que eu mas faço muitas é, vezes... um líder tem que ser um empreendedor? Não. Um empreendedor tem que ser um líder? Tem. Então não, nós temos que, eu acho que aí vamos divergir. Para ver, assim, se tu queres ter uma empresa onde tem pessoas, tu tens que conseguir liderar as pessoas, não podes. E eu estou a ter esse processo neste momento, Não, mas agora. Mas tu não precisas. Não, aí é que está, não é preciso. Sim. Mas tu queres gerir pessoas, em algum momento tu vais ter que liderar. Neste caso, eu tenho uma empresa que é de multimédia, criação de conteúdos e não sei o quê. E eu neste momento estou a fazer social media para empresas. E uma das pessoas um dos meus clientes, e eu tive esta conversa, e aquela cena tipo, foi um choque para mim quando eu tive a conversa, mas já passei experiências suficientes para perceber. Sometimes you just need to listen. Não precisas de responder. Quando a pessoa começou a falar, eu fiquei tipo apreensivo, um pouco tipo, ei, não estou gramado do que eu estou a ouvir, porque isto é um feedback que me parece negativo, mas de negativo não tinha nada. Não existe uma ciência exata. Sentei, conversei com um dos meus clientes, ela é a gestora da empresa dela. E ela disse-me, Jay, eu não estou a conversar muito contigo, mas consigo perceber que tu estás a ter uma dificuldade em gerir as coisas como deve ser neste momento. Estás a ter uma dificuldade em conciliar tudo o que estás a fazer, criar os conteúdos, conversar com os clientes, gerir as finanças, gerir tudo o que tens que estar a fazer. Maybe it's time you get someone para gerir a tua empresa. Que foi uma cena que eu ouvi, eu não vou dar gestão da minha empresa a ninguém, meu, é a minha empresa. Yeah. Quando eu estava a falar com ela, eu senti aquilo é orgulho puro, mas ao mesmo tempo, no caminho para casa, É o teu bebê. Não, mas no caminho para casa, eu pensei para mim, brada, eu não fiz curso de gestão de nada e está mais do que provado pelo que está a acontecer neste último ano que eu neste momento não estou pronto para estar a gerir aquilo que eu tenho. E é melhor que eu ponha alguém, nem que seja um personal assistant ou uma personal assistant, a gerir a parte administrativa da empresa, porque o que eu gramo é estar no campo a tirar fotos, a fazer vídeos. Adaptabilidade. Acho que é o build-up. o Elisandro Esse é o mencionou... build-up que tu fizeste a tua O Elisandro mencionou em algum Quando eu momento. digo isso, é questão de eu, por exemplo, abrir o primeiro, está no Eduardo Manhã, depois quando abrir o segundo. Então, durante esse processo, antes de abrir o segundo, há a questão da liderança, há uma questão de identificar pessoas-chave para poder responder, para tu poderes dar esse segundo, fazeres o build-up para o segundo. Tu tens okay? alguém? Eu tenho Okay. alguém. Espera. Quem é a pessoa que faz isso para ti? Espera. O que acontece muitas vezes, tens que encontrar pessoas com o mesmo mindset que tu. Posso desafiar uma coisa? E o mindset, muitas vezes tem a ver com o quê? Com a preparação da tua equipa. Porque tu não. Eu vou dar um exemplo que parece ser uma cena tipo. É muito simples. Tu tens que vender o teu sonho à tua equipa. Para também ela possa ter também o sonho delas. Eu semana passada, eu tive reunido com a minha time. Sabe o que eu disse a eles? Apesar de vocês, tipo com os barbeiros, sabem vocês? Eu já trabalho com pessoas há 4 anos. 4 anos na minha empresa. Então, as pessoas vêm desde o início comigo. Yeah. Eu cheguei a um ponto que eu disse, olha, eu todos os anos, como vejo, as coisas estão a acontecer, eu vou conseguir abrir uma barbearia por ano. Mas eu estou-vos a ver todos de uma zona de conforto. Muito passivos. São apenas cortadores. Só estão a fazer aquilo que tu estás a pedir deles. Exatamente, estão a fazer para aquilo que são contratados. Eu tive essa conversa com os meus. Diz, bradas, já abrimos 4.
sítios e eu não consegui usar 2 recursos, usei um, que é o IVA, né? Que está a gerir, para eu poder dar este. O IVA está na Mototum. Está no Eduardo Molhano. Eduardo Molhano. Eduardo Na Mototum está a Bruna. A Bruna. Que agora não está. Sim, exatamente. Então, eu tive 4 anos com pessoas que não passaram de um mero cortador. Só porque eles não têm mais ambição nenhuma de crescer, não têm ambição de passar para a gerência, não têm ambição tipo, né? Ou seja, cingem apenas a dar aquilo que forem contratados. Hoje em dia, para o nosso mercado, as empresas contratam pessoas para darem além daquilo que são contratadas. Eu até dei um exemplo a eles. Eu posso pegar na moça da limpeza. Temos uma moça todos os dias aqui fazer limpeza de manhã à noite. Vou pegar nessa moça, eu vou pô-la ali atrás do balcão. Todos os dias vou tirar 1 hora do job dela, vou pôr ali. Aquela moça vai passar de... A explicar ela como jogar o POS, como jogar o sistema... Eu daqui a 3 meses, aquela moça da limpeza há de passar para o caixa. Mas para isso, é preciso que a moça da limpeza... Que ela queira isso. E que ela que entenda que não vai... Ela tem que pensar que eu preciso de fazer o meu build-up, eu preciso da minha, melhorar as minhas condições de trabalho, melhorar o posicionamento onde eu estou. Ela precisa ter uma visão ampla, ok? Porque ela tem que pensar assim, hoje eu estou a ganhar 5 mil meticais, eu daqui a 1 ano quero estar num posicionamento onde eu possa ganhar 10, entendes? Mas isso também tem que partir muito deles e tem que partir também do ambiente de incentivo à volta. Se calhar não tem isso nas suas famílias, não tem esse tipo de conversas entre amizades, mas não tem esse tipo de motivação, não tem esse tipo de motivação para poder desenvolver esses skills. Eu tenho uma ótica diferente do que eu acho que é empreendedorismo, o que é trabalhar para dinheiro, ok? Porque trabalhar para dinheiro acaba sendo normalizado a longo prazo, porque todo mundo vai conseguir ou descobrir a tua ciência de negócio, replicar, mas quando trabalhas com criatividade, que eu acho que é aí onde os empreendedores têm maior peso. Paixão. Estou a falar de inovar, Sim. porque é daquilo de pegar algo que seria normalmente feito por muitas outras pessoas, mas estou a acrescentar um bocado de um diferencial para o cliente, ok? Porque isto às vezes nem significa ter recompensa imediata. Estávamos a falar no início de, olha, qual é que era a avaliação de pressário que faria sentido para ti como fotógrafo na altura e como é que faz sentido hoje quando vês que precisas de uma equipe, de uma produção expansiva. Então, não era simplesmente ser fotógrafo, mas era ter um modelo de negócio que é sustentável, resiliente àquilo que é o momento. Por isso é que eu vejo que para ser um bom empreendedor, na minha ótica, independentemente da área de atividade, é ter um posicionamento único naquela área de atividade, é ter uma atenção muito mais acima daquilo que seria a média de quem estivesse naquele percurso. Porque senão estamos a trabalhar na lotaria, estamos à procura de oportunidades e não empreender. E mas isso é o que acontece no nosso mercado. No nosso mercado, as pessoas, por exemplo, vou dar a questão das boladas, que são as janelas de oportunidade que existem no nosso mercado. Nada contra ou a favor. E quando tu fazes a bolada, ela tem normalmente aquela bolada, tem um término, vai acabar. Ser esperto não é ser empreendedor. Eu acho que é muito importante perceber. Ser esperto, não é ser empreendedor. Ser esperto, simplesmente tu foste flexível aquele dia, mas consegues replicar aquela flexibilidade. Um empreendedor tem aquilo na veia. Ele nem sabe que está a responder a coisas que não são visíveis. Ele simplesmente sabe fazer. E outra coisa também é quando não sabemos ver como fazer, é procurar parcerias que vão permitir-te a fazer. Sim. E outra coisa que eu vejo aqui que é simbólico do nosso mercado, emblemático até diria, é que as pessoas só querem empreender para cima e não para os lados. As pessoas não procuram pessoas que estão a pensar ao lado. Não estão, espera um segundo só. As pessoas não estão a olhar para as outras pessoas que conseguem contribuir para estar lá. Estão a olhar para essa pessoa tem capacidade financeira e ideológica, tem capacidade de postura comunicativa, é uma pessoa que sabe apresentar produto ou não. Se não é alguém que inspira a quem tu achas que é teu ídolo, tu até descartas. E é impossível
é impossível empreender num ambiente que não exista humildade suficiente para perceber que nós simplesmente temos a visão, mas não as ferramentas de construção. Exatamente. Olha, eu vou complementar ainda muito mais. O que nós estamos a fazer aqui nesse podcast, de facto, aqui sentados aqui a conversar, nós inicialmente disse que nós já estamos a falar desse assunto já há muito tempo. Não porque o Elisandro, o Ernesto, nunca falamos sobre esta ideia de como estruturar, etc. Nós não tivemos o tipo de capacidade de comprar os mics e luzes, não sei o que mais de fazer. Mas não nos compete a nós. A parceria ideal, eu procuro parceria ideal, está aqui. Porque é a área dele, é a área de formação dele, é a área... Então, delegar para Exatamente. Para podermos crescer juntos, né? Quer dizer, então, além de empreender, parcerias inteligentes também são necessárias. E perceber que não existem fronteiras. Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos o acesso, já tinha falado com o Jay antes disso, temos acesso que antigamente não teríamos. Eu, como o Jay também, já temos um background de música também. E na altura, com nós não somos tão antigos nessa música, pelo menos eu posso falar em nome próprio, mas naquela altura, para tu poderes ter divulgação do teu talento, se tua música não passasse. Mas qual era o teu talento? Eu não esquece, não conhecia todo o registro da coisa. Isso é para outro podcast. Isso é para outro podcast. Mas o que eu estou a tentar chegar é o quê? Os canais de divulgação. Só estou a usar a título de exemplo música. Os canais de divulgação de música nos anos 90, 2000 and stuff não like havia. That. Era o quê? Era rádio. Era rádio. Rádio cassete. Se tu não conseguisses 5 minutos da tua música passar em algum sítio, não tinhas como as pessoas saberem da tua música. Hoje em dia, tu és o teu próprio produtor, és o teu próprio divulgador, tu já tens tua plataforma e até pode ser apreciado para pessoas que estão fora da região da tua atividade. Por isso é que também não podemos só olhar para lamentar aquilo que são as coisas imediatas. Não estou a tirar mérito do aspecto financeiro ou outros aspectos, mas estou a falar de divulgação. Comunicação é parte de tudo. Muitos dos influencers que nós vemos aqui, nem estou a falar só a nível da nossa jurisdição geográfica, são pessoas que trabalhavam no seu próprio quarto, na sua garagem e fizeram vídeos. Cabby, era um gajo que foi Cabby, que é um dos influentes. Ele fazia no apartamento. Cabby não tinha tato quando ele começou. Ele muito mal na vida. Ele não procurou uma agência de imagem para dizer, olha, o que é que o mundo quer ver. Não procurou saber que tipo de conteúdo é que as pessoas... Ele foi ele próprio, assumiu a sua postura e foi disseminando a sua arte. Mas hoje nós isso não podemos... criou, estás a falar sobre isso criou influência como uma pessoa de referência. Então, ele conseguiu atingir realmente o que ele quis. Ele hoje em dia... Hoje existe o digital e existe o social media, existe todo o resto. Ele seria mais uma pessoa... Mais uma pessoa, tal como a maioria de nós hoje em dia... Sem o social media, pelo menos tipo, e vou falar de tocaste em influencers, vou falar de influencers. Há pessoas que têm milhões de followers e não fazem nada de especial na vida, a não ser aparecer num vídeo a fazer uma cena que se ele não tivesse a fazer aquilo não mudava nada na tua vida em especial. Mas tu, empreendedor, talvez não és tão forte no social media, o Gentleman's Barbershop não tem o mesmo número de followers, mas providencia um serviço que é necessário. Assertividade. Nem é uma questão de assertividade. A mensagem tem que ser bem escrita, meu irmão. Um bom dia pode ser um bom dia com uma mensagem como a flor que todo mundo, tu sabes que aquele teu tio mandou forward. Estás a perceber? Ele mandou forward, ele recebeu, mandou forward. Agora, um bom dia, meu sobrinho, tem uma particularidade de especialização. Aquela pessoa empreendeu na sua maneira de comunicar. Isso é que nós conseguimos, às vezes, nos abdicarmos dessa responsabilidade. Quando o negócio é nosso, nós temos que perceber que a mensagem, a comunicação, a imagem faz parte disso. Se não sabemos, custa um bom dia. Se não sabemos, busquem quem saiba e façam como deve ser. Não saber não é problema. A arrogância está em não saber e não pensar e não querer saber e ainda poder ter a postura de dizer que, olha, se eu tivesse isso funcionaria. O negócio é teu. Se não tens, porque não procuraste, não buscaste procurar,
não procuraste suporte e pior, és impermissível. Very good. Impermeável. Very good. Estás a perceber? Guys, com isto, vou fazer aqui um pequeno sumário desta primeira parte da nossa conversa e nós vamos ter uma segunda parte onde vamos continuar a expandir estes tópicos. Foi maninho nice a cena de falar das senhoras das badias, achei essa cena maninho importante. Tu também tocaste em alguns pontos maninho importantes, tipo a postura das pessoas em relação ao negócio, em relação a empreender, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas funcionam, e acho que isto tudo são coisas que são maninho importantes para criar empreendedorismo de sucesso, não negócio. Há pessoas que empreendem sem fazer dinheiro e temos um exemplo, o Fred criou a UX, que é uma cena que ele não necessariamente faz dinheiro daquilo, mas ajuda outras pessoas a fazer dinheiro. Criar, tipo, com o emprego.co.nz, ele não faz muito dinheiro com aquilo, mas criou oportunidade para outras pessoas. Criou um bridge para outras pessoas arranjarem emprego ou para... E tens muito poucos cá, em termos do emprego.co.nz. Não existe, só existe aquilo. Alright, então, nestes termos, tocamos em pontos maninho importantes sobre empreendedorismo e sobre a postura de empreendedorismo e postura de negócio também, porque não podemos separar o empreendedorismo do negócio a 100%. Empreender não é fazer negócio e fazer negócio não é empreender, mas em algum momento o negócio faz parte do empreendedorismo. O empreendedorismo não faz necessariamente... influenciar pessoas também a replicar aquilo que está a ser empreendido. Então, há espaço para todos. Eu vou querer tocar em mais alguns pontos, mesmo na questão do moqueirismo e alguns pontos que também fizeste, Ernesto. Na segunda parte eu vou querer tocar nessas feridas, vamos pôr assim, porque eu considero para mim algumas feridas em relação a empreender. Eu passei algumas dificuldades como empreendedor por falta de conhecimento e eu vou assumir que foi arrogância da minha parte. Mas eu vou querer saber o papel do Ernesto como artista. Também vamos MC Big. Alright? Então, para já, thank you very much pelos contributos que nós já fomos fazendo para esta primeira parte do podcast. Quando arrancamos a segunda parte, vamos estar com outra energia, porque já viemos com as ideias que nos foram postas aqui um dentro do outro em relação ao empreendedorismo. E pessoal, eu espero que esta versão isto aqui, eu disse logo no início, acho que isto tem spin-off written all over it, vai deixar de ser Sigma Podcast Barbershop Talk, vai eventualmente passar a ser um podcast que é o Barbershop Talk e nós vamos andar com isto. E tocaste também no ponto da questão de tu és um barbershop, não tens nenhuma necessidade de estar a investir em câmaras, em luzes e em microfones, mas que a parceria traz um benefício. Então, nós vamos também tocar nisso, porque é uma cena que é um sore spot para mim. Eu, como criador de conteúdos, tenho isso como uma ferida que muitas vezes sinto ela a ser tocada, mas vamos tocar nisso. Então, vou espremer isso. Vamos. Então, thank you guys por assistirem mais este episódio. Isto é uma experiência que vai provavelmente acabar ficando um marco, um staple dos nossos podcasts. E para a primeira parte deste episódio, we had a lot, falamos muita coisa importante, mas neste momento, it's a thank you a todos por terem assistido até agora e daqui a pouco nós vamos continuar a gravar e em 2 ou 3 dias vocês terão mais um episódio para assistir deste Barbershop Talk. Então, do meu lado, thank you. Thank you. Thank you. And we're out.